Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, no estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site, você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos o depoimento de 4 ex-ministros da Agricultura que participaram em Porto Alegre do 10º Agrimark, que esse ano discutiu o agronegócio pós-2014. Já na primeira apresentação nós temos um depoimento de José Américo da Silva, presidente do IUMA, promotor do evento. O IUMA é um Instituto de Educação do Agronegócio. Na sequência nós temos os ex-ministros Cirne Lima, Pratini de Moraes e também Francisco Turra e Roberto Rodrigues, sendo que Roberto Rodrigues hoje preside também o Conselho Deliberativo da UNICA, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos então com José Américo da Silva, presidente do IUMA. As autoridades aqui presentes, desejo manifestar nossa enorme satisfação com a presença das demais autoridades e lideranças, empresários do nosso Estado e país, colegas de diretoria da Federação, representantes da mídia especializada. Quero saudar também a todos em nome do IUMA e dos nossos apoiadores. Senhoras e senhores, este é um encontro que pode ser colocado na categoria dos eventos especiais. Eventos que reúnem um conjunto de atributos dificilmente encontrados juntos. Este nosso 10º Agrimark ocorre no momento em que o agronegócio é o principal suporte do comércio exterior brasileiro. As exportações do setor, apenas nos primeiros 4 meses deste ano, já alcançaram a expressiva marca de quase 30 bilhões de dólares. E o crescimento das exportações do setor vem conseguindo compensar as dificuldades encontradas na indústria de manufaturados e semimanufaturados. Mas é preciso reconhecer que este crescimento vem enfrentando mercados cada vez mais competitivos. E nesses cenários, a produtividade tem que estar associada não só à alta tecnologia, mas também ao suporte e estímulo de investimentos importantes na infraestrutura, armazenagem, portos, aeroportos, estradas, hidrovias. O ministro Roberto Rodrigues resume essa questão em termos de metas para o governo: renda, logística, comercialização e reforma institucional. Questões que dizem respeito às estratégias da iniciativa pública e do setor empresarial. Na agenda desta 10ª edição, do Agrimark, vamos apresentar a visão dos especialistas para as tendências e os desafios estratégicos do agronegócio no pós-2014. Assinalamos hoje aqui a presença de ex-ministros que comandaram momentos diversos da história do Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os senhores Luiz Fernando Cirne Lima, Francisco Turra, Marcos Vinícius Pratini de Moraes e Roberto Rodrigues. E cabe registrar nesse momento que o ministro Mendes Ribeiro só não se faz presente neste evento por motivos de saúde. Assim como o Alisson Paulinelli, que no dia de ontem sofreu um acidente que o impossibilitou de se locomover para estar conosco hoje. Está com a tíbia fraturada e algumas contusões no crânio. Parece natural que, ao tratarmos de competitividade, precisamos pensar numa agenda de desafios. O
presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, que no ano passado esteve aqui no Nona Agrimark, aponta alguns desses desafios. Primeiro, a agricultura tem que crescer em produtividade e eficiência. Segundo, o futuro do agronegócio passa pela automação de processos. Terceiro, os pequenos e médios produtores encontram-se ainda à margem do mercado. Quarto, a necessidade de atrair e manter o jovem no campo, mão de obra que tem migrado para os grandes centros urbanos. Nós aqui no IUMA já decidimos que o nosso caminho e a nossa contribuição passa pela educação. E nesse sentido temos várias ações nas quais estamos trabalhando para o desenvolvimento das cadeias de valor do agronegócio. Gostaria de mencionar que criamos neste ano de 2014 o circuito de gestão e inovação no agronegócio. Em tempos em que todos falam de mobilidade, o IUMA entende que a mobilidade que causa o maior impacto é a mobilidade do conhecimento. Nosso circuito é uma plataforma educacional nova, construída com o apoio do empresariado, dos formadores de opinião, prefeitos, secretários de Agricultura e Educação, produtores rurais, veículos de comunicação, universidades, cooperativas, agroindústrias e profissionais liberais. Neste primeiro ano do circuito, definimos os seguintes polos: Dom Pedrito, Pedro Gonçalves, Cruz Alta, Teutônia e Nova Vitória. Em cada um desses eventos, contamos com o apoio de empresas parceiras, CCGL, Copec, Cotrijal, Guacambu, Ibravinho, Lambiru, Produforte, Simbiose e Sindicato Rural de Dom Pedrito. Este mesmo circuito percorrerá mais 6 regiões polos do Estado, demandados para acontecer ainda em Alegrete, Bagé, Santa Vitória do Palmar, Pelotas, Tupaciretã e Santa Maria. Isso em nossa visão é a educação como ferramenta de desenvolvimento. Nossos circuitos apresentam, através de painéis temáticos, questões também relacionadas com a gestão e inovação no setor do agronegócio. Estamos desenvolvendo, juntamente com especialistas de universidades, cursos com novas metodologias, buscando criar maiores atrativos para os jovens, que não têm na leitura seu maior prazer. Nesse particular, os games, aquilo que já vem sendo chamado de gamificação da educação, tem um lugar destacado. Estamos também, neste ano, trabalhando aspectos relacionados com o novo Código Florestal e os desafios jurídicos para o produtor rural. Percebemos que precisamos formar profissionais mais aptos para atender mercados que crescem no menor em velocidade e reconhecer que continuamos carentes de mão de obra qualificada. Nossa juventude precisa ser estimulada para o valor da educação e sua correlação com a renda das atividades. Estamos nos aproximando das eleições com o agronegócio registrando resultados muito positivos. Neste encontro, estamos propondo uma grande reflexão sobre o que ainda precisamos fazer para a sustentabilidade e desenvolvimento deste fantástico setor. Para finalizar, acredito que defender o nosso agronegócio é uma questão de soberania nacional, assim como deve ser a educação. Agradeço a todos por suas presenças, aos nossos ilustres convidados que compartilham conosco não só a sua visão sobre os rumos do agronegócio, mas pela efetiva contribuição que continuam prestando ao agronegócio. Muito obrigado a todos, tenhamos um bom evento. Senhoras e senhores, para ser o mais breve possível, autoridades presentes, por esse convite e por uma homenagem merecida. Desejaria muito rapidamente recordar que absolutamente despreparado cheguei para trabalhar no governo, no meu primeiro cargo público e último na minha vida, sempre fui no setor privado, em 1969, com 36 anos completos. Era colega e ainda mais jovem que eu, Marcos Vinícius, e um grande inspirador meu, um grande intutor, por assim dizer, um professor nas minhas atividades de interesse público ligado à agricultura, uma figura chamada Antônio José Rodrigues Pinto, secretário de Agricultura de São Paulo, pai do pai.
era ilustre secretário da Agricultura de Minas Gerais, o Alson Paulinelli, que se acidentou ontem, não pode estar aqui conosco. Francisco Turra, muito mais jovem, vinha conhecê-lo já em vida posterior. Cheguei para trabalhar no governo, o Brasil exportava cerca de 3 bilhões de dólares e 1,5 bilhão era café. Os outros produtos de significado econômico eram açúcar, algodão e cacau. Os manufaturados, as exportações de manufaturados brasileiros atingiram 100 milhões de dólares. O Marcos vai dar isso melhor, porque ele era cliente dos documentos. O Brasil tinha 90 milhões de habitantes. A grande mote internacional em relação ao Brasil era a internacionalização da Amazônia. O Brasil não cuidava da Amazônia, que era o patrimônio universal. E o país, em relação à agricultura, estava muito dividido. E havia uma corrente muito forte da intelectualidade brasileira, que eu vou citar duas instituições que tinham posição muito clara nesse respeito, que era a Fundação Getúlio Vargas e a Escola Superior de Guerra, que entendiam que a agricultura brasileira tinha que se concentrar no litoral, no lugar em que o Brasil tinha infraestrutura, pelo fato de que o país, sendo muito carente de recursos para investir, devia investir naqueles locais em que tivesse maior condições de resposta imediata, rápida, diante das necessidades, grandes necessidades brasileiras. Eu, talvez por influência de partido do Estado como o nosso, que já tinha experiência de estarmos ajudando o oeste de Santa Catarina a se desenvolver, o sudoeste do Paraná a se desenvolver, e começávamos já com grande força a desenvolver o Mato Grosso do Sul, com algumas cidades nitidamente representadas já por uma colonização rio-grandense e gaúcha. Eu tinha uma ideia diferente, que felizmente dentro do governo que trabalhei, prevaleceu, que era uma marcha para o oeste. A agricultura brasileira precisava marchar para o oeste. Mas, de outra parte, naquela ocasião, não tínhamos tecnologia para produzir agricultura do Cerrado. E o Brasil tinha, não tem, 4 milhões de quilômetros quadrados de solo de cerrado. Não havia tecnologia para produzir. Daí porque a premência da necessidade de uma geração de tecnologia agrícola que veio trabalhar na fundação da Embrapa, a minha filha direta, e fundada, estabelecida juridicamente, saída do Diário Oficial, 15 dias antes de eu deixar o governo. De lá para cá, eu acredito que o setor privado cumpriu a sua tarefa, e com grande rapidez e eficiência. Agora, o que cabe ao setor público, infelizmente, se constitui hoje um grande drama brasileiro, a meu ver. Nós não temos logística e infraestrutura para o crescimento da agricultura brasileira. Nos dias de hoje, nesse mês de abril, caminhões que saíram do Mato Grosso do Norte, perto de Rondonópolis, desceram com soja até São Paulo e, dando o Porto de Santos congestionado, vieram descarregar em Rio Grande. Isso é inacreditável que esteja acontecendo, mas está. As grandes viradas que existiram e que existem hoje no Brasil foram no setor privado. A saída pelas barcaças de Porto Velho até Itacoatiara, junto a Manaus, para entrar nos navios transoceânicos, é exclusivamente ação de um grupo privado, no caso do Grupo Maggi. Eu não posso aceitar que um caminhão de soja saia de Santa Rosa para descarregar no Porto de Rio Grande, em 2014. Agora, se sair Rondonópolis para vir cair aqui, então nós temos que ver realmente que a nossa logística, é claro que precisamos aumentar a produtividade, sem qualquer dúvida. E eu, como agrônomo, permanentemente me cobrando de mim, da minha classe, da minha gente, da agricultura brasileira, um aumento de produtividade. Mas o governo tem que cumprir um pouco da sua parte. Porque a infraestrutura
pensasse no que está acontecendo. Eu só queria registrar, talvez, o marco incidente, posso dar até detalhes. Talvez a minha primeira tarefa, no tempo que trabalhei no campo, foi ir a Cuiabá e Santarém e anunciar uma estrada ligando a capital do estado do Mato Grosso, Cuiabá, que era no Mato Grosso só, não eram dois estados, era um só, ligando a Santarém. Que agora são noticiados, parece que será pavimentado e iniciar uma pavimentação nesse para que os produtos dessa região, tanto do Mato Grosso do Norte como do Mato Grosso do Sul, não venham ser escoados, por exemplo, o Paraná, o pior ainda, o Rio Grande. Claro que temos que aumentar a produtividade, mas eu concluo lembrando, primeiro, a nossa produtividade média é superior à dos Estados Unidos, em soja, algodão, todos inferiores ainda à grande nação agrícola americana em milho. No demais, temos hoje produtividade superior. Agora, a infraestrutura americana do Cordel, descendo pelo Mississippi até o Golfo do México, é que faz a diferença. Então, eu desejaria encerrar minha participação, dizendo que, a meu juízo, cabe aos pósteros e àqueles que escreverem a história, eventualmente alguma contribuição boa que tenha dado para a agricultura brasileira, no tempo que trabalhei no campo, e desejo maior êxito nesse simpósio que vai ser discutido. Tem pessoas aqui muito mais qualificadas que eu para falar a esse respeito. Eu me congratulo com o Marcos, meu colega e amigo desde 1970. Roberto Rodrigues, filho, que eu conheci menino na fazenda de Acaraquá, o pai trabalhando como secretário da Agricultura e ele cuidando da cana-de-açúcar da fazenda. Hoje o Paulo está lá cuidando e ele trabalha, vai conduzir agora a única, uma responsabilidade tremenda no momento brasileiro. Altura, um enorme desafio pela frente, eu me congratulo, um velho amigo, companheiro, agradecendo uma vez mais as homenagens que aqui estão. Espero que os senhores tenham muito êxito e agradeço muitíssimo a presença de todos aqui e a atenção que me dão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar ao lado desses ex-ministros, Fernando Lima, Platino de Moraes, Roberto Rodrigues, que ajudaram a construir a história da agricultura brasileira. Eu começo lembrando uma frase de William Booker que diz assim: Deus fez os campos, os homens as cidades. E aliás, se Deus conhecesse o Brasil, teria orgulho dos campos do Brasil. A fotografia do agronegócio brasileiro é uma coisa impressionante. Eu trouxe alguns dados, mas nem vou projetar porque não está feito. 15 minutos é bom. Mas esse primeiro faço questão que vocês vejam. Vejam vocês, em poucos anos, o Brasil consegue, no ranking do agronegócio do mundo, em primeiro lugar, em produção, exportação de vários setores. Açúcar, café, suco de laranja, soja, cavalo, carne bovina, de frango, camarela. Nós, enfim, chegando ao ranking disso tudo. Mas não é só. Roberto, eu fico intrigado quando a gente fala assim, 190 mil bilhões de toneladas o Brasil produz. Não, o Brasil não produz só isso. Isso é o que está na política de garantia do preço mínimo. Só de etanol, 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. E não está incluído nesse ranking 190 milhões de toneladas, café, um monte de produtos. O Brasil, do agronegócio, é muito maior. E vejam vocês um detalhe interessante. Ano passado, qual foi o PIB brasileiro? Qual foi o PIB brasileiro? É a contribuição do agro, exportando 100 bilhões de dólares e importando apenas 18. E o saldo na balança do Brasil foi menos de 3 bilhões. Outra coisa, o PIB brasileiro crescendo 2%, do agro crescendo 14%. É isso que nos chama a atenção, é essa fotografia. Mas eu quero colocar duas questões, porque o tempo é muito curto e me parece importante. Em primeiro lugar, para onde nós precisamos ir? A
Aliás, depois para ontem, mas antes uma ameaça. O Brasil, extraordinário, e aliás, por dádiva de Deus, muito, por conquista nossa, certamente, mas está perdendo a competitividade de muitos setores. Vocês percebem? É a logística, não é só, é a burocracia, os entraves que a gente tem. Há uma empresa que o Marcos Vinícius Bratini de Moraes participa, e o presidente dela, no nosso SIAP, foi e disse: eu tenho 87 mil empregados nos Estados Unidos e tenho 70 no Brasil. Lá eu tenho 4 advogados para cuidar das questões trabalhistas e aqui eu tenho 200 advogados. E o que há de entrave, legislação complicada, e às vezes a gente reclama de ganhos, pagar bastante, pagar bem, a empresas nossas aqui é a glória, mas tem que ter o acompanhamento do aumento da produtividade para o Brasil não quebrar. Eu ouço o Delfim Neto seguido, visito permanentemente, e ele mistura o mal do governo atual é imaginar que a gente faz uma festa pagando o salário sem a gente ter, às vezes, o aumento da contrapartida do aumento da competitividade, da produtividade. Então nós estamos perdendo muitas coisas. Eu mostrei com dados que nós escolhemos, nosso setor avícola antes, suínícola vamos fazer esse ano, o que nós perdemos em 4 anos de gerar 100 mil novos empregos, exportar $1,5 bilhão por esses problemas que eu estou falando para vocês. E adiantei para o governo quanto vamos perder daqui para frente. E vou resumir um dado que é simples. 2002, 1 quilo de frango no Brasil custava, para produzir o quilo, 40 centes de dólar. Nos Estados Unidos, $1,10. Hoje, nós, 1,10, Estados Unidos, 1,15. Estamos iguais. Perdemos em competitividade. Estamos perdendo a passos largos em vários detalhes. Por exemplo, os insumos para a indústria, mas até mesmo o que nós utilizamos para embalagem tem às vezes o triplo do preço dos nossos concorrentes americanos e tailandeses. Isso é muito complicado. Então é uma alerta que nós temos que falar aqui e agora. E dizendo dos entraves, é um absurdo, às vezes, por uma demora de uma resposta de um questionário, a gente demorar 4 anos para abrir um mercado que se abre para nós. O que acontece? Alguma questão burocrática simples, travando o processo inteiro. Mas o Brasil está, por si mesmo, vencendo, superando, tentando. E até pode ser um caminho que eu acho que deve ser a grande revolução de agora. O Brasil tem que começar a pensar em agregar valor, deixar de festejar, por exemplo, a exportação de commodities, de animais vivos, de tantas coisas, assim, exportando emprego para o concorrente nosso. Chegou a hora do Brasil de utilizar com inteligência nossos produtos, subprodutos e faturar em cima, que esta é a riqueza. Eu vi no ranking dos países exportadores de alimentos que a nossa vocação é nossa vocação. O Brasil não tem vocação de pré-sal, porcaria nenhuma, tem vocação de um país produtor de alimentos, ponto final. E eu vi, por exemplo, coisas que me impressionaram demais. Um exemplo que eu quero falar para vocês: nós deixamos há muito tempo a erva mate como produto apenas para a utilização do nosso chimarrão. Hoje, a erva mate brasileira já fornece extrato para a produção de energética. Eu vou para o Japão, fui agora numa feira, e ali em Porrano, Bratini, cheguei Roberto e nosso querido Silvio Lima, ali em Porrano, que importa 2/3 do que nós exportamos para o Japão, chega e diz assim: eu tenho uma revelação para ti. Nós vamos lançar um produto novo. Que produto? O produto Brazilian Chicken Mate. Um mate brasileiro, um pouco de ingrediente mate, a ração para eles é uma coisa nobre, preço diferenciado, extraordinário. Nós temos que descobrir essas coisas, nós temos que andar, não podemos simplesmente imaginar que é bom a gente exportar commodities, que é agora exportar commodities. Está na hora
gente utilizar, eu vejo por mim lá, exportando para 155 países, 4 bilhões de dólares, 5% de produto processado. 5%. É muito pouco. Nós temos que chegar ao nível de exportar, quem sabe, 30, 40, não nos contentar apenas com corte, frango inteiro e etc. É o nosso caminho. Meus amigos, só posso dizer muito obrigado pela alegria de estar aqui, o IUMA, homenagem, mas vemos idealistas como eu sonhando com esse país ser reconhecido pela sua maior, sua talvez única e extraordinária riqueza que está pondo o sol, o agronegócio. Muito obrigado. Eu quero, inicialmente, dando de volta aqui na minha terra, Xavier vai ser rápido, eu já fui convocado para ir para os Estados Unidos às 9 horas. E lá não tem esse negócio de Estado, comigo. Quando a gente entra na vida, não tem que conversa, vai trabalhar. Sábado vai ter reunião que está focado lá em Denver. A última vez que eu tive em Denver, fazia 36 anos. Mas não mudou. Não tem conversa, tá? Vamos trabalhar, chamamos o advogado para trabalhar. E aqui no Brasil nós estamos pensando, esquecemos do carnaval, agora só pensando em futebol. A propósito, eu sou colorado, estou feliz com a futebol. Estou feliz com a performance do meu time. E sempre bom estar aqui em Porto Alegre. Sempre o meu próprio programa me trazer uma certa proteção. Mas eu estou totalmente feliz de estar aqui. Né? Eu nasci aqui em Porto Alegre, aqui pertinho. Eu nasci aqui na Santa Casa. Aquele tempo chamava Hospital São Francisco. Então, estou em casa. Estou em casa, estou mais em casa, porque estamos amigos. Eu vi, por exemplo, o Vilela aqui, prefeito de Porto Alegre, durante o Vilela. Um colega de faculdade, lembra que o prefeito foi o melhor prefeito de Porto Alegre. Agora, teve uma ajudinha nossa. Porque quando tinha obra para fazer, Brasília sempre ajudou. Era abastecido, eu acho, naquela época. Bom, eu vejo aqui também alguns parlamentares que orgulham Porto Alegre e, sobretudo, o Rio Grande. Está aqui o deputado Afonso Rano, que é lá da terra da minha mãe, está aqui o extraordinário batalhador também na Câmara, que é o deputado Gerônimo Kerman. Ele é o que eu costumo chamar o grande Palmeira. Como é o nome da outra cidade? É o grande Santo Augusto. Tudo assim, natureza grandioso. Quero cumprimentar também o Irineu, mas e logo o Irineu. Eu queria dar para o Irineu, tá? Quero cumprimentar aqui também o doutor Camardelli, que orgulha a categoria, vamos dizer assim, a grande número de veterinários com quem eu convivi, esses anos todos, e que acaba de chegar do Irã. Cuidado com aqueles caras, cuidado, complicado. Mas parece que correu tudo bem. Restauramos o mercado deles e eu estou esperando uma matéria. Você anuncia aí o ministro da Cultura e tal, anuncia vamos saber se o mercado de obra tem grande mercado. Acho que falta pouco, né? E será uma grande vitória de vocês, veterinários, e dos produtores, porque não há nada mais importante do que o Brasil ser reconhecido de pega só da peça. Eu vivo lá hoje e sei como é importante esse tipo de qualidade da nossa terra. Bom, vejo tantos outros amigos aqui, eu vou
teria todo, mas certamente há alguns nomes que eu convidei, que eu esqueci. Eu queria fazer o seguinte: eu vou, em poucas palavras, falar a minha opinião sobre essa questão do futuro do agronegócio brasileiro. Primeiro, nós estamos caminhando para uma integração de agricultura, pecuária e silvicultura. Por exemplo, é a nossa empresa. Nossa empresa hoje, além de grão, ouro, boi, nós plantamos eucalipto e produzimos, além dessas carnes todas, endossadas ou não por artistas da televisão, isso é muito top, e, sobretudo, nós estamos produzindo celulose, nós plantamos pasto. E quando a gente esquece isso, vocês têm ideia que o Brasil hoje produz 4 bilhões de toneladas de pastagens? Essa é a razão da competitividade brasileira. E a gente esquece. Voltando, então, aquele ponto que eu me referia, nós vamos fazer árvore, pasto, e com isso nós vamos trazer todas essas escalas, essas cadeias produtivas. O outro ponto que eu queria referir é o seguinte: não há dúvida que, independentemente dos avanços que temos tido na área zoológica, etc., nós temos que pensar, eu acho que isso possa deixar chateação, nós ficamos tocando de avanço. Eu não sei como é que isso vai ser. Olha isso. Eu estava fazendo uma palestra nos Estados Unidos, isso nós começamos a puxar. E aí eu pedi para os americanos aqui, escuta, você quer falar coisa que eu também não sei. Porque isso virou uma chateação. Nós não conseguimos dominar. Mas bom, voltando. O que nós conseguimos fazer? Está faltando 2 coisas. Uma se chama marketing. Vou dar um exemplo. Vocês viram na televisão que a nossa empresa contratou artistas de televisão, até uns que nem eram artistas, como não eram comedores de carne. E a nossa venda de carne cresceu mais de 20% em 2 semanas. Carne marketing funciona. E essa é uma das nossas grandes deficiências. Nós não podemos considerar que nós vamos crescer só em volume, nós temos que crescer em qualidade, portanto, em preço. Quer dizer, quando o pessoal reclama do preço do boi, eu fico pensando, bom, se a gente conseguir melhorar o preço do boi, vai melhorar a renda do produtor. E é por aí. Então, o marketing é fundamental. Eu sempre me lembro daquele exemplo que eu gosto de dizer, que eu falei uma vez, é a questão da água. No Rio de Janeiro, ou em São Paulo, a gente compra água no supermercado. E eu já fiz uma vez, a minha mulher me pediu para comprar cafés, para cozinhar água mineral. Eu entrei numa fila para comprar café e outra fila para comprar água mineral. E fiquei me dando conta que o Brasil é o maior produtor de café do mundo há 300 anos. E lá eu tive que ganhar uma fila, uma senha da fila para comprar o café. Quer dizer, o Brasil, líder mundial de consumo, exportação e qualidade também, para comprar café brasileiro tem que entrar numa fila. E hoje, o maior vendedor de café do Brasil é uma empresa americana chamada Sara Lee. Vocês quando vão a maior, tem os bolinhos da Sara Lee. Isso é marketing. Então, nós compramos café daquele, café com a cheia, mas não fazia alguma coisa. Então, marketing, nós continuamos
5 anos atrasados. E a outra coisa é logística. Nós precisamos definitivamente voltar a sistemas autoportáveis que criem condições de transferência de capital, então, de produtos e de capitais, portanto, porque nós estamos trabalhando aqui na base de comprar café e, do outro lado, água mineral. O Brasil, teoricamente, você é verdade, é o maior produtor de água fresca, água mineral, sei lá como é que chama. E, no entanto, nós aqui no Brasil tomamos na São Pellegrino, que é italiana, e São Paulo, que é italiano, nós aqui no Rio Grande italiano, assim, vai tomar. Eu ainda prefiro da Irani, da Sungula, de Minas, e nós não fazemos propaganda. Então, água, nós temos que fazer propaganda. E é inaceitável que eu vá no restaurante, inclusive em Porto Alegre, e me mande tomar água mineral italiana de São Pellegrino ou água mineral francesa, e aí tem uma escolha enorme de tipos de classes de carne. E agora está se vendendo no Brasil água mineral alemã. Água mineral. Eu tomava essa água, eu estudava lá em Berlim e estava tudo mais ou menos contaminado. Então a gente era obrigado a tomar água mineral de muitas coisas. O nome da água era Apolinares. Então eu fico vendo que o Brasil toma água alemã, água francesa, o maior vendedor de café do Brasil é uma empresa americana, sabe? Isso não está errado. Nós temos que aprender. Nós temos que melhorar o preço dos nossos produtos, fazendo mais propaganda, mais marketing, seja carne bovina, seja da carne suína ou outros tipos de carne, seja da água mineral. Sugiro que esses trabalhos que vamos fazer, os colegas ex-ministros da agricultura, vamos promover as nossas coisas. Vamos fazer propaganda da nossa carne, da nossa água, do nosso, enfim, tudo. Nós precisamos usar o marketing como o grande instrumento de promoção e de melhoria da renda. A melhor maneira de aumentar a renda do setor privado do Brasil é promover e agregar valor àquilo que nós produzimos. Eu tenho um boi fazemos agora, no frango já fazemos há bastante tempo. É um setor pioneiro, eu me lembro de fulano, lançando campanhas e promovendo frango, que é um sucesso e continua sendo um sucesso. Bom, eu queria só para encerrar, fazer um apelo então a todos, vamos aprender promovendo os nossos produtos e aumentando os preços dos nossos produtos à medida que exista propaganda, exista conhecimento multiplicado. Vocês viram que eu já referi, eu acho, os artistas de televisão para promover carne. E até agora ele não deu. Ele me disse que não gostava de carne, mas agora ele adora carne. Aquilo é. Bom, então, encerrando essa. Repito aquela questão da logística. Nós estamos muito mal de logística. Nós não conseguiremos melhorar a distribuição do nosso produto. Nem dentro da forma. Eu acho que nós tentamos fazer o crime do transporte. Está ficando muito ruim esse negócio. Qualquer coisa agrega aqui, agrega ali. Aumento do preço do trem, aumento do preço dos vagões de estrada de ferro, só temos que ligar isso. Nós não podemos condenar a nossa profissão agrícola
para que não haja produção suficiente ou que não haja frete, não haja transporte. Está funcionando mal. Não é que não é só lá no Mato Grosso. E finalmente, eu esqueci de mencionar a pessoa, nossa veterinária-chefe. Essa aqui é a música da febre da escola. Por isso, eu quero fazer uma homenagem aos veterinários brasileiros, muitas vezes incompreendidos, muitas vezes com tarefas gigantescas sobre eles, inclusive particularmente nas regiões de fronteira, e espero que continue dando boas notícias. Ela é veterinária formada pelo PhD da Nova Zelândia. E ela me desde 90 também, opção de coisa. Meus parabéns, vou reencontrar você. Eu estou aproveitando esse momento para dizer como vocês me ajudaram naquela época da vaca louca, da febre aftosa, e como alguém aqui nesse estado, o plano mais alto posto, entrou na discussão e disse: febre aftosa não pega em boi de pobre, só em público. Graças à contribuição que eu tive no estado do Rio Grande do Sul para combater a aftosa e a febre. Enfim, e as outras coisas que surgiram. Nós precisamos acabar com isso. Acabar com esse amadorismo e com essa irresponsabilidade, esse mete claramente no sistema que nós estamos vivendo, que é um sistema de irresponsabilidade judicial, insegurança judicial. Se nós quisermos continuar crescendo, nós vamos ter que tratar disso e com muita firmeza na hora de voltar. Doutor América, doutor Ricardo, meus amigos, meus companheiros aqui, ele é aqui para falar, mas vou pedir um desconto para dizer da minha emoção de estar aqui hoje e de dizer aos senhores, particularmente, da minha honra dos três homens aqui como e vou dizer por quê. Eu estou aqui por causa deles. Eu vou contar coisas que vocês não sabem. Todo mundo sabe que o Ciro é o criador da Embrapa, que foi a empresa que permitiu que os gaúchos fossem para o Centro-Oeste e abriu o sertão brasileiro, ganhava a favor da alimentação do Centro-Oeste. Mas vou contar uma coisa que vocês não sabem. Eu era jovem, e ele de agricultura, e eu presidia uma pequena cooperativa, Virgínia, em Guarani, no interior de São Paulo. Este homem fez a Lei 5764, foi a lei que modernizou o sistema público brasileiro, criando a OCB. Graças a ele, o ativismo foi para frente, eu aproveitei a chance que ele deu e acabei criando a OCB. E por causa disso, ele agricultura. Então, devo a este homem, Luiz Fernando Silva Lima, a minha carreira profissional. Também os senhores não sabem, sabe tudo que ele fez, todos sabemos da enorme contribuição que o senhor deu na obra do nosso brasileiro. Vai contar uma coisa que tem que ser fundamental na minha vida. Eu era presidente do Porto de Câmara, um pouquinho, alguns meses mais jovem do que ele, e era ministro do comércio. Naquela época, a diferença entre a usina de açúcar e o Porto de Câmara era brutal em termos de renda. E os usineiros exploravam o Porto de Câmara de uma forma selvagem em alguns casos. Descontavam da cana queimada, da cana carregada com máquina, da cana que tinha palha, que tinha droga, que tinha aquela. E eu me atrevi a procurá-lo em Brasília, que era o Ministério do Comércio. Identificamos-nos na juventude. Fiz todas as queixas, eu não conheço esse setor, mas vou conhecer. E quero que esteja falando. Fui embora achando que eu tinha perdido meu tempo.
depois, ele apareceu lá na minha fazenda. Fogo para uma usina de açúcar, eu vou descarregar o caminhão de cana e limpar cana por cana, para pesar o que tinha de terra, o que tinha de palha, e em função do que ele viu pessoalmente, determinou que todas as usinas que carregassem cana com máquina tinham que receber cana com máquina, que queimasse cana queimar motor de cana. Ele podia ter um desconto, dando origem ao projeto Poder do Setor, que é o pagamento de cana que trouxe a pagos. Então, devo a ele a minha vida agrícola, setor de cana-de-açúcar, grana única, que é o nosso mais incrível do mundo. Fui por 50 anos fornecedor de cana, brigando com os mineiros. Os mineiros aguardavam me chamar de presidente deles, e todo que consegui fazer perder hoje. Mas é o pratinha quem criou essa condição, a que cheguei até. Muito obrigado. Esse jovem Amaral, Francisco Túlio, ministro da Agricultura, me chamou para conversar com ele e foi pela sua iniciativa. Nós lançamos um Fórum Nacional da Agricultura, que deu origem às 10 bandeiras do agronegócio, que se transformaram na prioridade dele do extremo, depois de abrir do Porto, do próprio time de Minas. Então, o Turma foi o que montou a base estratégica de tudo da matéria. Nós fizemos, estamos fazendo até hoje na área privada. Devo a ele, portanto, o farol da minha posição como ministro da Agricultura. Então, a esses 3 homens, devo muito, que é um quarto homem aqui presente, de quem eu não posso deixar de falar. Vou dar exemplo. Este brasileiro, era presidente da FECOTRI, quando eu era presidente da OCB. E naquele momento, 1997, o câmbio, 87, o câmbio impedia a lucratividade da produção de soja. Então fizemos um grande movimento, o nosso partido da Brasília, o jornalista, deve visto um grande movimento para mexer no câmbio. Era a agricultura Iris Rezende Machado. E havia uma grande quantidade de gaúchos, produtores aqui, ou produtores do Oeste. Estavam bravíssimos. Gaúcho bravo, você sabe, é um negócio perigoso, né? Estava na Brasília, bravos, por toda a razão. Eu presidente do CB, ele da FECOTRI, e fomos falar com o ministro da Agricultura. Precisa mexer no câmbio. Ele saiu para a Presidência da República. E nos chamou mais tarde, dizendo: olha, nós vamos mexer no câmbio, mas não com a presença de vocês aqui. 20 mil produtores de gaúchos no Brasil, pressionando. Se nós mexermos no câmbio, vai parecer que o governo é tímido, o governo está cedendo a vocês. E nós então saímos para conversar com o povo na Praça dos Poderes, bravo. Quer dizer, vai embora para casa e dá um jeito depois. Ninguém deve entrar na gente. Então o ambiente era temor. Nós tínhamos que enfrentar o povo gritado, que queria resposta. Nós tínhamos uma promessa. Não tem sempre, falando com o ministro da resolver. Gente, é uma questão ética. Subiu no caminhão de som, lá para lá, por assim, a coragem, o desprendimento, a valentia, falar: vamos embora porque vai resolver. E prometendo um sonho impossível. Eu fiquei profundamente admirado a coragem dele, calou toda a pessoa falar. Eu falei logo depois dele, já com a área aplainada, e acabei conseguindo 2 dias depois resolver esse campeonato. Então, a esses 4 homens, devo muito do que sou hoje, e quero agradecer profundamente a minha época por participar da reunião, ser homenageado com esses 3 homens ao lado do Senhor. Muito obrigado por isso. E agora peço a essa princesa norte que vai estar no tempo, que os 15 minutos que eu preciso estar falando. Antes, porém, pratinho. Desculpa, você disse que aquela linda moça é a musa da fé religiosa? Sabe que eu tenho vontade de estar com fé para mim. Não vou falar mais disso, porque eu gosto de achar. Eu sempre conto uma história das palestras que eu estou com
72 anos, ele morreu aos 100 anos, assassinado por um jovem submetido no flagrante. Eu digo isso porque quem não tem a missão não vai trabalhar nenhuma. A missão uma vez eu entrevista em Curitiba, no Rio de Janeiro, eu falei, essa jornalista. A entrevista, quando terminou, veio uma mocinha, o jornalista falou assim, olha, quando eu sou falando, o senhor é um machista escandaloso. Não, mas por que machista? Ele morreu assassinado por um jovem estudante no flagrante, abraçado com a moça. Minha filha, machista seria se tivesse morreu abraçado com um homem. Não, sou feminista, mas não é mais lindo que eu. Só queria dizer que a minha admiração profunda pela senhora presentes, é eterna e jamais desaparecerá enquanto a minha missão vai durar. Feito isso, vamos ao que interessa. Senhores, a OCDE fez um estudo recente contrariando um pouco certos temas que a ONU levou permanente à discussão, segundo os quais, em 2050, seremos 9 milhões de pessoas, de modo que a produção de grana tem que ser 70% para que a fome não aumente no mundo. Segurança alimentar só haverá em 2050 se aumentarmos a produção de alimentos em 70%. E eu tenho participado, sou presidente hoje de vários conselhos acadêmicos internacionais, faço parte dele, fora do Brasil e viagens acadêmicas. E tenho participado de dezenas de eventos de segurança alimentar. E todos começam ao mesmo tempo. Em 2050, seremos 9 milhões. Então tem que aumentar a produção de 70%. Porém, dizem os congressos internacionais, não pode cortar uma árvore. Não pode usar água na agricultura, que é a importância do urbano. Nem pensar em adubo químico, porque o percorre, a pessoa foi envenenada. Defensivos agrícolas, Deus me livre, veneno, transgênico, bruxa. Máquina agrícola, emite CO2, aumenta a camada de ozônio. Então, todos os congressos começam com um discurso dizendo que tem que aumentar a produção, mas não pode aumentar a produção. Olha, resultado, não há nenhuma ação global consistente voltada para o aumento da nenhuma ação. Dois, nenhum país do mundo efetivamente capaz de produção tem políticas públicas voltadas para isso. Tem o discurso e não tem uma prática. Então há uma distância dos discursos. Eu tenho me insurgido por esse fato em vários eventos, até porque eu penso para 2050 um pouco temerário, são 40 anos à frente, tem a tecnologia, as inovações, o que está acontecendo hoje de comunicação, sobre liderança, sobre representação, criatividade, sobre rede de comunicação, tanta coisa regulada nos nossos vídeos, que é quase impossível prever no seu. Mas a OCDE, eu estou fazendo em 2011, propondo mais ou menos 2020, que é amanhã. 2050, eu ter sido assassinado, já não estarei lá para participar desse processo. Para 2020, espero estar terminando de forma física, técnica e técnica, operacionalmente funcionando. 2020 é amanhã. E a OCDE é o seguinte: até 2020, a oferta mundial de alimentos tem que ser 20%. 20% é aparentemente trivial, porque nós aqui no Brasil não. 2 milhões ao ano é fácil. Não o é. A própria OCDE é o seguinte: a União Europeia, esse período será no máximo 4%. Ela nos Estados Unidos, no limite superior, 15%, mas na Croácia fica em 11% a 12%. A Oceania, 17%. Índia, Rússia, China, Ucrânia, no limite superior, 27%. E o Brasil, diz a OCDE, e não nós, pode crescer 40%. Em outras palavras, a OCDE, que é o think tank mais importante, mais seguro do mundo de economia global, diz o seguinte: para que o mundo cresça 20% em 10 anos, pelo menos, o Brasil tem que crescer 40%. Esta é, nos 50 anos de vida agrícola, ligada à academia, à área privada, à empresarial cooperativa, a primeira vez que eu vejo uma demanda de fora para dentro e pedindo ao Brasil, pelo amor de Deus,
13% a 40%, para que o mundo cresça 20% e a fome não aumente. E por que segurança alimentar? É uma coisa singela? Não. Segurança alimentar é a única forma de garantir a paz mundial. Um homem com fome, um homem bravo. Um homem com filho com fome, um homem revoltado. A fome leva à guerra. Isso não é necessário. Todas as causas das grandes guerras que eu estou vivendo, em algum momento, a fome aparece como um fator primordial. Então, segurança alimentar não é uma coisa acadêmica, um discurso de obrigação de governo. É da humanidade em seu próprio benefício. Ora, diz na OCDE, no Brasil pode ser 40%. Por quê? Severino, Pratinho, Cura, já explicaram por quê. Nós temos a melhor agricultura do mundo, recurso extraordinário, sustentável. Nós temos gente capaz de mudar, onde o país tem gente jovem, e temos terra disponível. Então, temos capacidade de fazer o que nós estamos. Temos. Vamos fazer? Não. Por que não vamos fazer? Como já foi dito aqui, todo é estratégia. Não é estratégia. Que estratégia nós estamos? Já foi de tudo. Logística, coisa comercial. Hoje, 40% do comércio de alimentos está no âmbito de acordos bilaterais. O Brasil tem zero, nenhum. A China muito bem. Enquanto o Chile tem 20, a Colômbia tem 40, o México tem 60, temos zero. Então não temos política social, não temos política de renda, não temos política de logística e serviço cultural, não temos uma estratégia. Então o que é que nos falta? Uma estratégia. Todos os temas e outros tantos. Defesa sanitária, para a maneira que também, e outros tantos temas que nos perturbam na tecnologia, resto de favor, de todo mundo. Tanta coisa, mas falta estratégia. Ora, qual é o problema? Não temos o político agrícola? Temos. O Ministério da Agricultura tem gente da melhor qualidade que formulou a política agrícola, inclusive lastreada em campos legais por cadeia produtiva. Deputado Afonso Mercedes Gerônimo, que participaram de várias reuniões, várias reuniões. Nós temos uma política desenhada. Qual é o problema? O Ministério da Agricultura tem uma política pública pronta. Só que estrada que resolve, ferrovia que resolve, é o Ministério dos Transportes. Porto que resolve, é o Ministério dos Portos. Política comercial que resolve, é o Itamaraty. Regras de comércio que resolve, é o RITI, o Ministério dos Comércios. Floresta plantada está no Ministério do Meio Ambiente. A questão fundiária é o Ministério do Meio Agrário. A questão da agroenergia central, a mesma coisa, está no Ministério de Minas e Energia. O orçamento, quem faz o planejamento. Quem dá recursos é a fazenda. Em outras palavras, os instrumentos da política agrícola estão dispersos numa dúzia de ministérios e uma centena de agências como a Avisa, IBAMA, FUNAI, INCRA, Petrobras, ANP e um mundo de pessoas ANCA que interferem nas políticas públicas da agricultura, sobre as quais não há coordenação, não há comando. Então, temos política, temos. O que falta? Estratégia que junte o mundo em torno deste projeto que permite ao Brasil liderar a oferta mundial de alimentos e, portanto, olha que nobreza o futuro dos desertos. E, portanto, garantir a paz mundial. Esse é o papel que o mundo espera do Brasil. Não, vou falar mais 5 minutos. Não adianta, pode falar. Bebecido, mas para a nossa vida, eu sou muito revoltado com o homem filho, a nossa vida não é. Bom, segurança alimentar é garantia de paz. A condição de viver isso. Então, você tem estratégia. Olha, há todos os anos não tem estratégia. A última estratégia de governo foi quando o Paulo Heleno foi ministro, 40 anos atrás. Reformou o Ministério e tinha uma estratégia ampla. Todos nós fizemos pedaços da estratégia muito que teve. Ficou 5 anos no Ministério, tentando fazer tudo o que era preciso fazer. Não é estratégia. O que nós precisamos?
convencer o presidente da República, seja ele quem for, de que haja uma estratégia dele, presidente da República. E que o ministro da Agricultura seja o gerente dessa estratégia, com condições de interferir em outras áreas do governo para que ela seja colocada integralmente a favor do Brasil. Não do agro, do Brasil como um todo. E isto está surgindo com oportunidade. Porque os 50 anos de órgãos de base da agricultura, nunca da República pegou os documentos nossos de governo e transformou em ação do governo. Dessa vez está acontecendo. Os números da agricultura, do plantio, do cinema, são hoje os números mais precisos do Brasil. A mídia tem agora muito nisso, quando demais essa questão de comunicação sobre o que é o ato da tecnologia. A sociedade conhece mais um pouco disso. Fizeram propaganda no consulado latino, como você tanto assim colocamos. Então hoje o agro é conhecido. Consequência, os 3 principais canais da República estão procurando sobre o programa. Isso é inédito. Nunca aconteceu. A presidente Dilma Rousseff se acercou da Cátia Abreu, presidente da CNA, maior líder da lei do Brasil, porque nós estamos da CNA, estão muito próximas. Há, inclusive, um discurso do qual a Cátia seria a líder da agricultura para a reeleição da República. Então, já temos uma garantia de política pública, uma Cátia Abreu. A esta Neves e Eduardo Campos procuraram todas as entidades de classe trabalhadora, estão conversando conosco, trabalhando muito de perto em ideias públicas. Como consequência, como eu apresento hoje, a Academia Nacional da Agricultura, o Senado da Fundação Túlio Vargas, é uma ligação do Vargas, com o CB, para poder ensinar com o Instituto do Negócio, organizei um grupo de técnicos, uma formação acadêmica muito densa. Estamos preparando um plano de governo a ser entregue a todos os candidatos. O Alfonsinho testemunho está sendo dessa pela televisão. Esse plano está sendo elaborado na semana que vem, como o primeiro draft desse plano. Será enviado a todas as entidades da agricultura, todas elas, as cadeias produtivas, todas aqui representadas, que darão suas produções para os temas ali colocados, e especificando eventualmente alguns temas, como a OCDE, por exemplo, ou fará pelo dentro do contexto geral do projeto. Eu espero debater tudo isso no final de junho, todas as áreas chegar no final de junho, um razoável consenso da implantação. Esse consenso será, durante o mês de julho, debatido com os 3 principais candidatos da República, assessoria técnica. Inclusive, a frente parlamentar da Pecuária, ontem, em reunião com o Congresso Nacional, decidiu se associar a esse projeto. Nós trabalhamos junto no Parlamento e no privado com a política pública da agricultura. Nós estamos caminhando pela primeira vez para um projeto integrado em que todas as instituições sabem, junto com o Parlamento, aos 3 principais candidatos. E, em meados de agosto, esta base, os apoiadores desse hoje aqui, será apresentado no Congresso o resultado desse debate. E será dito claramente, para o candidato A, agora os itens 1, 5, 17. Até agora 1, 3, 19. Qual é aquele cujo compromisso é mais importante para nós? Não significa que o seu cuidado a votar naquele. Mas nós saberemos quem é o candidato. E que quem sabe dará origem finalmente a uma estratégia para o negócio que permita ao Brasil dar um salto de qualidade nos termos do corporativo, logística, valor, tudo aquilo que foi dito hoje, inclusive o América no discurso dele, fazendo com que nós sejamos um país fundamental na maior campanha da história universal em defesa da paz, que é a segurança mundial. Este é o nosso desafio. Eu acho delicioso. Não podemos fazer isso. Temos condições de fazer isso até com pouca facilidade. Desde que haja, como eu quero, evidente, desde que haja uma estratégia adequada para as coisas. Vamos caminhar nessa direção. Temos chance de mudar o mundo para melhor. Depende de nós. Muito obrigado.